Porque Jesus mesmo disse para o ladrão na cruz, para aquele infrator: hoje estarás comigo no paraíso. Não é como dizem os adventistas: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Fazem todo um arranjo, né, para tentar dizer que é só no futuro que isso vai acontecer. Não, Jesus falou: hoje estarás comigo hoje no paraíso. E foi o que aconteceu, porque Jesus transportou as almas daqueles que estavam no Sheol para o terceiro céu, o paraíso, onde Paulo esteve, né? Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Você que é novo por aqui, já quero convidá-lo a se inscrever. Curta esse vídeo, por gentileza. Você que é inscrito também, compartilhe se você gostar. E eu convido você a se inscrever e também a ser membro do meu canal, porque os membros eles têm alguns benefícios. Um deles é justamente receber este roteiro aqui, ó, que eu vou utilizar. É o roteiro da videoaula, que eu preparo cuidadosamente, que não é, eu tenho dito, que não é simplesmente um roteiro com tópicos e subtópicos. É um estudo que eu realmente preparo, bem pesquisado, com bibliografia, que você vai guardar para sempre consultar assim que necessário. Veja, na língua portuguesa você lê inferno, mas muitas vezes o texto, o termo no original não é inferno. Não se refere ao inferno final, mas se refere a um inferno. Não deixa de ser um inferno, mas não é o inferno. Quando nós falamos que o inferno, propriamente dito, ainda não foi inaugurado, nós estamos falando do inferno final, que recebe na Bíblia alguns nomes, entre eles Guiena. No Antigo Testamento, o termo mais comum para inferno é uma palavra que precisa ser bem compreendida, que é o termo Sheol, que tem o seu equivalente no grego Hades. Se você ler a versão Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento em grego, em vez de encontrar Sheol, você vai encontrar Hades, porque Hades é o termo grego aí que se refere a um lugar dos mortos, que nós vamos ver no Novo Testamento, mais precisamente, é uma referência ao lugar intermediário onde estão os ímpios, porque os salvos não estão no Hades. Mas no Antigo Testamento, Sheol ou Hades era uma região só, que Jesus explicou que tinha ali um abismo separador. Quando você lê Lucas capítulo 16 sobre a história de Rico e Lázaro, não é a parábola de Rico e Lázaro, é a história de Rico e Lázaro, você vai ver que havia um abismo separador entre aqueles que estavam em tormentos e aqueles que estavam sendo consolados, mas na mesma região, identificada como Sheol ou Hades. Sheol é uma referência ao lugar dos mortos, mas é o lugar da parte imaterial dos mortos, isto é, a sua alma. A alma e o espírito, né, que são distintos, mas são indivisíveis, constituindo o homem interior, como falou Paulo. Então eu coloquei no roteiro, é importante você observar que na morte a alma se separa do corpo, há várias referências sobre isso, e todas as pessoas ao morrerem, salvas ou perdidas, ficam sob o controle de Deus. O pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não é que todos os espíritos voltam para Deus, é que todos os espíritos, dos salvos ou dos ímpios, ficam sob o controle de Deus. O caso do salvo, claro, o Senhor leva para um lugar de gozo. Desde o Antigo Testamento, hoje, a pessoa vai lá para o terceiro céu, que é o paraíso. E o ímpio, ele vai para um lugar de tormentos, que é um lugar chamado Hades, em grego, ou Sheol no hebraico. São termos equivalentes. Então é o que eu acabei de explicar. O Sheol não é a sepultura, portanto, para os adventistas, claro, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma, porque eles defendem a doutrina monista. A doutrina mortalista, que também é monista. Monista por quê? Porque difere da chamada tricotomia, que nós defendemos, e a dicotomia. Tricotomia e dicotomia são posições diferentes, mas não chegam a ser posições heréticas. Não há heresia nessas duas posições. São maneiras diferentes de ver o que a Bíblia apresenta como espírito, alma e corpo. Os dicotomistas consideram que alma e espírito, por estarem intimamente ligados, constituem uma parte só, o homem interior. Nós que somos tricotomistas, nós defendemos que o ser humano é tripartido, todo o vosso espírito, alma e corpo, porque nós identificamos diferenças. Não é que são três partes separadas, elas formam uma unidade, mas são três partes.
No caso dos adventistas, eles creem no monismo, ou seja, o ser humano não é uma alma, não tem uma alma, perdão, ele é uma alma. Então, quando morre o corpo, na verdade está morrendo o ser como um todo. Então não é propriamente sono da alma, né, como se chama popularmente, não é que a alma dorme junto com o corpo, mas o próprio corpo, ao morrer, na verdade o ser humano como um todo morre, a alma também, nesse caso, está morrendo, porque eles são mortalistas, eles creem na mortalidade da alma, o que é totalmente antibíblico, porque o Senhor Jesus ensinou claramente, lá em Lucas capítulo 16, na história de Rico e Lázaro, que tanto o rico, que estava no lugar de tormentos, como o justo Lázaro, que estava no lugar de gozo, sendo consolado, ambos estavam conscientes. E lá em Apocalipse 6, 9 e 10, também a Bíblia menciona os mártires do período tribulacional, que vão estar clamando, estão perfeitamente conscientes. Então, entendendo aqui no Antigo Testamento, o termo Sheol é o equivalente de Hades. Então, não é a sepultura, mas é um termo atrelado ao Hades, que, portanto, é um inferno. Não é o inferno. Por quê? Porque o inferno, propriamente dito, é quando o ser humano, após o julgamento, estará na sua condição plena, espírito, alma e corpo, porque na ressurreição o que acontece? Essas três partes se reúnem. A parte imaterial, formada por espírito e alma, e a parte material, que é o corpo, elas são unidas na ressurreição. Então, quando houver a ressurreição, os ímpios vão receber a sentença e vão ser lançados no Guiena, no lago de fogo. Hoje, na condição simplesmente imaterial, porque o corpo está na terra, mas a parte imaterial está no Hades, que não é o inferno final, mas é uma antessala do inferno final. É o Hades. Então, você entende melhor isso no Novo Testamento. É no Novo Testamento, e aí nós entramos no segundo ponto. O termo aqui no Novo Testamento para inferno, na verdade são três, né? Você tem o Hades, que eu já citei, que é equivalente a Sheol no hebraico, mas você tem também Tártaro, que é mencionado só uma vez e com uma finalidade específica. Por isso que a gente percebe que é um lugar diferente. Tártaro, vamos explicar daqui a pouco. E o Guiena, que tem outros nomes também, e eu vou até ler meu roteiro aqui, ó, para ter poder de síntese, porque eu coloquei muita coisa. Você que quiser ser membro do meu canal, você vai ter esse roteiro também. Então olha que interessante, ó, no Novo Testamento. Aqui o termo grego Hades tem o sentido estrito de lugar de castigo intermediário dos ímpios, exceto em Lucas 16, é claro, porque, como eu expliquei, nos tempos do Antigo Testamento, o Sheol era um lugar só e tinha um abismo separador. Quando o Senhor Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu em espírito às partes mais baixas da terra, e ao subir ele levou cativo o cativeiro. Então, nós entendemos, claro que isso não está explicitamente na Bíblia, mas nós entendemos que Jesus transportou lá do Sheol, daquela divisão, daquela parte onde estavam os justos. Havia um abismo separador, mas era a mesma região, ou seja, os justos não estavam no mesmo lugar onde estavam os ímpios. Estavam na mesma região, mas tinha um abismo separador. Jesus então transportou aqueles justos para o paraíso, porque Jesus mesmo disse para o ladrão na cruz, para aquele infrator: hoje estarás comigo no paraíso. Não é como dizem os adventistas, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Fazem todo um arranjo, né, para tentar dizer que é só no futuro que isso vai acontecer. Não, Jesus falou hoje, estarás comigo hoje no paraíso. E foi o que aconteceu, porque Jesus transportou as almas daqueles que estavam no Sheol para o terceiro céu, o paraíso, onde Paulo esteve, né? E também os mártires do período tribulacional, a Bíblia menciona que eles estarão lá, debaixo do altar de Deus, é um lugar intermediário. Então veja, o Hades no Novo Testamento é esse lugar intermediário e o Guiena é o nome do inferno final, que é mencionado por Jesus várias vezes, que tem como sinônimo o lago de fogo, que aparece em Apocalipse 20 e outras passagens também. Conforme a nossa declaração de fé, Hades é o estado intermediário dos mortos, não é ainda o inferno propriamente dito, o Guiena, não é? E sim o estágio intermediário dos mortos sem Cristo. Trata-se de uma prisão temporária até que venha o dia do juízo. É o que diz a nossa declaração de fé. Então eu respondo aí, ó, o que é o Hades, o que é o Tártaro e o que é o Guiena. O que é o Hades? Como o Senhor refuta eficazmente a teoria mortalista do Adventismo, ensinando que a alma do ser humano fica ativa
e consciente após a morte, os seus defensores, né, os defensores da mortalidade, a todo custo, eles vão tentar provar que Lucas 16, 19 e 31 é simplesmente uma passagem ficcional ou parabólica. Mas eu cito aí no roteiro a explicação do mestre Antônio Gilberto de que aquela passagem não é uma parábola. Lucas 16, 19 a 31 não é uma parábola, é uma história. Uma história, porque tem todos os elementos de história, tem nomes. Em parábolas não precisa, a rigor, mencionar os nomes, né? Para que mencionar Lázaro e o rico? Não tem o nome, mas ali identifica-se uma pessoa que era conhecida por Lázaro e tal. E a maneira como estão as frases ali, como está a construção frasal no grego, você percebe que não é uma parábola. O mestre Antônio Gilberto explica isso muito bem no seu livro, O Calendário da Profecia. Antes da obra redentora, então, aquilo que eu expliquei. Todas as almas iam para o mesmo local, o Hades, conhecido como Sheol, mas tinha um abismo separador. Jesus explicou que as pessoas não estavam juntas, mas havia a separação entre justos e ímpios. Os ímpios permanecem lá, suas almas no Hades, que é o mesmo local, só que os salvos foram transportados para o paraíso debaixo do trono de Deus, como diz Apocalipse 6, 9 e 10. As almas no Hades, elas estão conscientes, como nós falamos. Então tem vários textos que explicam isso. Os adventistas se apegam lá àquelas partes de Eclesiastes, que dizem que cessou a sua memória ficou entregue ao esquecimento, mas é claro que ali o autor de Eclesiastes está se referindo ao corpo, porque o objeto do autor de Eclesiastes é a vida na terra, o homem natural debaixo do sol, debaixo do céu, e por isso que ele faz essas referências, mas ele não quer dizer que a alma morre quando o corpo morre, né? A morte, do ponto de vista bíblico, é justamente a separação entre a parte material e a parte imaterial. Agora, talvez vocês não tenham tanta dificuldade de entender o que é o Hades, porque tem várias referências na Bíblia, e a dificuldade maior talvez seja sobre o Tártaro, porque o Tártaro só aparece uma vez no Novo Testamento, que é lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, de maneira textual. Agora, nós identificamos o Tártaro como um lugar diferente do Guiena, evidentemente, porque o Guiena é o inferno final, nós vamos explicar daqui a pouco, e é distinto do Hades também, porque a única vez em que se menciona o Tártaro é uma referência ali quanto ao fato de que os anjos que não guardaram o seu primeiro estado, que não guardaram o seu principado, eles foram lançados ali. Eles estão num lugar específico, chamado Tártaro. Então, é importante observar que Pedro fala antes, na sua primeira carta, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou ou proclamou a sua vitória, querisso no grego, aos espíritos em prisão. Eu creio que Jesus pregou também a esses anjos e ele também proclamou a sua vitória para aqueles que estavam no Hades, que eram salvos, que foram transportados, foram tirados de lá, e os ímpios permaneceram ali, mas ouviram sobre a vitória. Eles que desprezaram a mensagem de salvação, eles ouviram ali que Jesus é o Salvador, ele é o vencedor. E eles perderam em vida a oportunidade de ser salvos. Então veja, eu explico então aí que quando Jesus pregou aos espíritos em prisão, o termo prisão ali é philaké, proclamando, ou seja, proclamar ali é do verbo querisso no grego, a sua gloriosa vitória na cruz, ele não foi ao Guiena, porque o Guiena está vazio, ele não tinha ninguém ali para ouvir a sua proclamação, então não foi no Guiena. Então ele teria ido ao Hades, e eu penso que também ao Tártaro, que aliás tem que explicar então o que é o Tártaro, que é só mencionado em 2 Pedro 2 e 4. O que Pedro diz em 2 Pedro 2 e 4? Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, e aqui que está a dificuldade, os anjos não foram lançados no inferno final. Aqui é interessante, havendo-os lançados no inferno, toda essa frase, lançou-nos no inferno, é um termo só no grego, que é um verbo, aliás, é o verbo tartarô. Esse verbo tartarô, é interessante que ele, em si mesmo, já significa a ação de lançar no inferno. É um verbo específico. Só que é o inferno, não o Guiena. É o inferno dos anjos caídos, que é o Tartarô. Claro que
todos, ao fim e ao cabo, todos no final, Satanás e seus agentes, vão ser lançados no Guiena. Inclusive esses que estão no Tártaro também vão para o Guiena. Agora, só entendendo esse termo tartarô, no grego, esse verbo, olha que interessante, eu até coloquei aí para ficar fácil. Literalmente a frase grega é tartarossas. Tartarossas. É o verbo aqui conjugado. Só que é interessante que nessa única palavra, se você pesquisar no grego você vai ver, nessa única palavra você tem, aí é interessante, você tem o verbo propriamente dito, mas você tem também o pronome pessoal, não é? Você tem uma preposição e você tem um substantivo. Porque tartarossas no grego significa justamente lançou-os no Tártaro, literalmente. Ou seja, esse inferno, prisão, não é o inferno final, o Guiena, mas sim o lugar onde está presa uma parte dos anjos maus que não guardaram o seu principado. Então, quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou os espíritos em prisão, eu quero crer que ele pregou tanto aqueles que estavam no Hades, porque Jesus transportou de lá, Hades ou Sheol no hebraico, né? Hades no grego, Sheol no hebraico. Jesus transportou de lá os salvos dos tempos do Antigo Testamento, como também proclamou a sua vitória para os ímpios que lá permaneceram. Mas também proclamou a sua vitória junto aos anjos que não guardaram o seu principado, que não são todos, não é? Claro que há muitos anjos a serviço de Satanás, estão soltos. Mas tem uma parte que nós não entendemos o porquê disso, de uma maneira assim mais clara, mas o Senhor aprisionou uma parte desses anjos nessa prisão, nesse lugar chamado Tártaro. A palavra Tártaro que está contida no verbo grego tartarô, que significa, um único verbo significa lançar no Tártaro, né? Tartarô. O verbo tartarô significa lançar no Tártaro, como Pedro emprega aqui. Agora, o que é o Guiena? Com quantos termos gregos, Hades e Tartarô, sejam traduzidos por inferno, o inferno final recebe outros nomes no Novo Testamento, como o lago de fogo, no grego linentompiros, o fogo eterno, ou seja, topir, toaionion, tormento eterno, colassim, aionion, ou simplesmente inferno, que é Guiena, né? Guiena, como aparece aqui no grego, e eu coloquei no roteiro os versículos para você verificar. Mateus 25, Apocalipse 20, que aparece lago de fogo, né? Limnem tompiros, pirós, na verdade, né? Pirós, lembra de pirotécnico, né? Ou seja, show pirotécnico, tem a ver com show de fogos, porque no grego fogo é esse termo aí, ó, pirós. Então, limnem tompiros, o lago de fogo, o fogo eterno, topir toaionion, ou seja, o fogo eterno, ou colassim, aionion, é o tormento eterno. Agora, o Guiena é o inferno final, porque Jesus fala de um lugar onde o fogo nunca se apagará, o fogo no inferno. Tem Guiena tu pirós, lá em Mateus 5, 22, Mateus 18, versículo 9, o lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, Marcos 9, 48. Nos tempos do Novo Testamento, esse termo grego, Guiena, era usado para evocar de modo figurado imagens de ossos, corpos candentes e pássaros rasgando a carne de corpos podres. Trata-se de uma alusão a um desfiladeiro fundo e estreito a sudeste de Jerusalém, chamado Vale de Inom, Gueinom no hebraico. Então veja que o termo Guiena ou Guiena, ele é na verdade um termo que advém do hebraico, desse termo Gueinom, que se refere ao Vale de Inom, onde no passado remoto ocorreu inclusive a adoração a Moloque. Então, valendo-se Jesus, esse termo que era um termo conhecido na época, Guiena, ele se refere ao inferno final. Ele usa um termo que era conhecido para falar não do que as pessoas conheciam naquela época, como elas empregavam o termo de maneira figurada, Jesus utiliza para se referir de fato ao inferno final. Agora, eu falei no início dessa videoaula que o Guiena está vazio. Por que ele está vazio? Porque só serão lançados lá aqueles que estiverem na sua condição plena, espírito, alma e corpo, parte imaterial e parte material reunidas, porque isso acontece na ressurreição. Os ímpios vão ser reconstituídos
para serem lançados no lago de fogo. Então é isso que vai acontecer. Agora, tem uma passagem em Apocalipse que é um pouco difícil de entender, porque diz que a morte e o Hades, ou a morte e o inferno ali é Hades, serão lançados no lago de fogo. O que isso significa? Observe que aí você tem o emprego de metonímias. A morte utilizada como uma referência, uma alusão aos corpos mortos que vão estar aqui na Terra, e o termo Hades numa referência às almas que estarão no mundo dos mortos, a parte imaterial. Porque quando acontecer a ressurreição dos ímpios para o juízo final, a parte material que está na Terra, os corpos, e a parte imaterial que estará no Hades, elas vão se encontrar para que haja a ressurreição, que é justamente a reunião da parte material e a parte imaterial, já que morte significa separação entre essas duas partes, a parte material e a parte imaterial. Então, quando a Bíblia diz que após o juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, quer dizer que aquelas pessoas que ressuscitarem, o mar dará os seus mortos, e a terra, os corpos daquelas pessoas que vai se reunir com a parte imaterial que está no Hades, essas duas partes reunidas serão lançadas no inferno final, o lago de fogo. Então, tanto o vocábulo morte, está bem explicado, modéstia à parte no meu roteiro, tanto o vocábulo morte como o termo inferno são termos metonímicos. É figuração de linguagem. Metonímia é uma figura de linguagem, quando você usa uma palavra no lugar de outra para você fazer uma explicação. Não é que a morte aí significa morte propriamente dita, mas os corpos mortos. E o Hades representa as almas desses mortos. Então, conclusão. Diante do exposto, podemos entender melhor a frase a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. Ela denota que cada perdido, após seu corpo e seu espírito mais alma saírem do lugar onde estiverem para se reunirem na segunda ressurreição, a da condenação, ouvirá a sentença do justo juiz e será lançado no lago de fogo ou Guiena. Por isso que Jesus falou, não temais os que matam o corpo e nada pode fazer com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, e aí é Guiena, tanto a alma quanto como o corpo. O lago de fogo que hoje está vazio será povoado aos poucos. Primeiro o anticristo e o falso profeta, depois vem os condenados do julgamento dos gentios, mais adiante o diabo e suas hostes, e também depois do juízo final, todos aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida. Então, concluindo, graças a Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seremos julgados logo após o arrebatamento da igreja, mas apenas para efeito de galardão. É o tribunal de Cristo. Você entendeu qual é a diferença entre o Hades, o Tártaro e o Guiena? Que também recebe outros nomes, como eu falei, tormento eterno, fogo eterno. O Hades é um lugar intermediário. Quem morre hoje, no caso do salvo, claro, o seu corpo fica na terra, vai para a sepultura, a parte imaterial vai para o paraíso, um lugar intermediário. Porque o estado final é só quando nós formos glorificados. Então, o ímpio que morre hoje, a sua parte imaterial não vai para o paraíso, vai para o Hades, que é também um lugar intermediário. É uma antessala do inferno. O Tártaro, como eu expliquei, é um lugar também que é chamado de inferno, é um inferno, mas não é o inferno final, é o inferno onde está aquela parte, uma parte dos anjos decaídos, que não guardaram o seu principado, estão lá. E Jesus, quando desceu para proclamar a sua vitória aos espíritos em prisão, eu creio que ele foi ao Hades e foi também ao Tártaro. Agora, o Guiena é o inferno final. É o lugar para onde vão aqueles que forem julgados, seja no julgamento dos gentios, Mateus 25, a partir do versículo 31, que eu expliquei no início dessa videoaula, ou seja, aqueles que vão passar pelo juízo final, o trono branco, eles já vão estar na condição plena, espírito, alma e corpo, então eles serão lançados também no Guiena. E aí você entende o porquê de a Bíblia dizer que o Hades, o inferno, que é um inferno, que é o Hades, e a morte, que representa os corpos mortos, quando houver a reunião na ressurreição da morte e do Hades, isto é, os corpos mortos com as almas, a pessoa vai comparecer perante o justo juiz na condição plena, e aí sim, após a sentença, Hades e morte, ou morte e Hades,
serão lançados no lago de fogo. Quer dizer que o ser humano integral, espírito, alma e corpo, recebendo a sentença, o ímpio, ele vai ser lançado no inferno final, o lago de fogo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.